Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início a mais um encontro do Senfor, que é o nosso segundo ciclo de encontros formativos da comunidade Movimentos Docentes. E hoje nós temos um tema bem interessante, que é integração entre educação e YouTube. Quem é que nunca aprendeu alguma coisa no YouTube, né? Eu acho que todo mundo já teve essa oportunidade. E nós temos uma convidada especial para falar sobre isso hoje. A Érica Regina, ela é idealizadora do canal Lado Bom da Química, que funciona dentro do YouTube, então ela já tem uma experiência com isso, e ela vai compartilhar com a gente dessa experiência. E depois da fala dela, quem está aqui conosco ao vivo, na gravação, vai poder fazer comentários e perguntas para a Érica. Quem está assistindo pelo YouTube, se desejar, pode fazer algum comentário ou pergunta nos comentários da descrição do vídeo. E, na medida do possível, a Érica também responderá lá depois para vocês. Quem tiver interesse em certificado, na descrição do vídeo também tem a orientação de como conseguir o certificado. Participem das nossas nas redes sociais, onde estão os movimentos docentes, também a VIV Editora e o Lado Bom da Química no YouTube. Então, vamos lá. Érica, obrigada pela sua participação e disponibilidade em compartilhar conosco o seu conhecimento, e fique à vontade para você colocar seu conteúdo. Tá certo. Todos estão me ouvindo? Estão, né? Sim, sim. Bom, então, primeiramente, né, gostaria de agradecer à professora Marilena, ao Movimentos Docentes pelo convite e por estar aqui hoje. E gostaria de agradecer a todos vocês que estão aqui, né, participando desse encontro. E quando a Marilena, ela me convidou para ministrar essa palestra, inicialmente a ideia era que eu falasse apenas sobre o projeto, né, o Lado Bom da Química. Mas eu achei que seria uma oportunidade tão interessante e tão importante, principalmente pelo que a gente está vivendo hoje, que eu pensei que seria legal nós falarmos também, além do projeto, né, sobre essa questão aí da educação em YouTube. A relação e a importância do YouTube hoje na educação, e não só YouTube, né, mas como as tecnologias digitais, as mídias digitais, enfim. E eu não sei vocês, mas quando eu penso na palavra aula, o que vem pela minha cabeça, o que passa pela minha cabeça, é a imagem a seguir. Que ela já vai passar. Que é a anterior. Exatamente. Quando eu penso em aula, eu penso nessa imagem. Talvez a única diferença da imagem que vem na minha cabeça para essa que nós estamos vendo é que eu imaginei uma sala cheia de pessoas. Então, eu pensei no professor dando aula, eu imaginei os alunos aí sentados assistindo a aula do professor. Mas se a gente for observar essa imagem, nós vamos perceber que não tem tecnologia digital nessa sala de aula. E essa sala de aula, a gente pode dizer que é como se fosse um modelo das salas que nós temos por aí nas faculdades, nas escolas, né? Portanto, a nossa sala hoje, que tem aí na maioria das instituições, elas não têm acesso à tecnologia digital. O máximo que a gente vai encontrar dentro dessa sala de aula é a imagem a seguir. Ou seja, uma apresentação de slides, um PowerPoint aí, e claro que nessa imagem está até muito, assim, avançado, né, tecnológico, porque não é isso que a gente vê na sala de aula, mas algo semelhante. Ou seja, o máximo que a gente encontra de tecnologia digital dentro da sala de aula é o acesso a essa apresentação de slides. E aí, o que aconteceu? Nós estávamos tão acostumados com esse modelo de sala de aula, com esse modelo de aula, que quando veio a pandemia, todo mundo entrou em choque, porque nós somos obrigados a vivenciar esse universo de aulas remotas, de aulas online.
E aí que entrou o desespero, né? Porque quem sabia utilizar essas tecnologias? Quem sabia gravar um vídeo pelo celular? Quem sabia utilizar o Google Meet de maneira que a gente conseguisse exatamente fazer o que nós estamos fazendo hoje? Então, foi um grande susto do pessoal, né? E aí, claro, que nós, como eu falei, nós somos obrigados a vivenciar esse universo aí digital, assistindo, portanto, ministrando e assistindo, portanto, as aulas pelo celular. Tu pode passar para o próximo slide. Eu fiz uma brincadeira aí porque eu não resisti. E sim, essa sou eu. E também aulas pelo computador. E você pode passar para o próximo slide também. Eu também não resisti, gente, porque eu olhei essa tela e falei, não, essa tela tem que ter minha cara. Não é possível. E aí, gente, o grande problema, a grande questão, né, nesse contexto aí, é que nós temos 3 tipos de pessoas no mundo, que é a imagem a seguir do próximo slide. Três tipos de pessoas no mundo, por isso nós temos também 3 tipos de professores, 3 tipos de alunos, que são quem? O professor que eu vou chamar de próton, que é aquele professor positivo, o professor elétron, que é aquele professor negativo, né, chorão, e o professor nêutron, que é aquele que não tá nem aí para nada, né? Para ele não é que não tá nem aí para nada, mas para ele tanto faz se é online, se a aula for presencial, ele vai dar o jeito dele. Porém, nós vamos centrar aqui a nossa discussão para o professor próton e o professor elétron, que são aí 2 extremos, né? Então, o professor próton é aquela pessoa, veja bem, todos nós fomos obrigados a vivenciar isso que nós estamos vivenciando hoje, aulas remotas, aulas online. Porém, a reação de cada pessoa foi diferente. Então, o professor Proton, como que ele reagiu? Ele olhou para tudo isso que ele ia ter que fazer, que nós estamos conseguindo fazer hoje, e pensou assim, olha, eu não sei fazer aula pelo celular, eu não sei ministrar aula pelo computador, não entendo esse negócio, eu não sei nem abrir um grupo pelo WhatsApp. Imagina fazer uma aula online. Mas não tem problema, porque eu vou aprender, eu vou me esforçar e vou dar o meu melhor para conseguir ministrar aí a melhor aula possível de forma online. Só que o professor elétron, ele é diferente, ele viu todas essas dificuldades e ele entrou em choque, ele ficou desesperado, porque esse professor é um professor mais conservador, é aquele professor que, dentro da aula presencial, ele achava ótimo não ter que utilizar nada de tecnologia. É um professor que, quando ele se viu diante desse novo desafio, ele ficou apavorado. E tudo bem você ficar apavorado, todo mundo fica, né? É normal quando a gente se depara com algo novo que a gente não conhece. Mas esse professor é aquela pessoa que fala assim, nossa, todo mundo conhece uma pessoa assim, gente, impossível não conhecer. É aquela pessoa que diz assim, eu não vejo a hora de voltar à aula presencial, porque quando voltar, eu não quero saber nunca mais na minha vida de pôr a mão no celular, no computador, para ministrar uma aula. Esse é o professor elétron. E aí, qual que é o problema desse pensamento? É que os nossos alunos, e a Laura pode passar para o próximo slide, eles são alunos digitais, são alunos tecnológicos, ou seja, os nossos alunos, eles estão acostumados a utilizar o YouTube para estudar. Eles estão acostumados a buscar as coisas lá no Google para estudar. Ou seja, não, eita, gente, tô nervosa. Ou seja, quando você for passar... Mas tem esse tipo de professora nervosa? Tem, gente, é o que mais tem também, né? Isso tem muito, viu? Olha, eu sou nervosa. Então, a Juliana também, tá vendo? É normal, gente, é normal. Isso não quer dizer que você é um professor ruim, certo? Mas, voltando para o assunto do YouTube,
quando o professor ele vai passar uma lista de exercícios para o aluno, gente, ele vai no YouTube estudar, tentar resolver aquela lista. Quando o professor vai aplicar uma prova, o aluno vai no YouTube também estudar. Então, beleza, ele vai utilizar o livro didático, ele vai utilizar as anotações? Vai. Mas no primeiro desespero, ele vai recorrer ao YouTube. Porque o YouTube é visual. Então, é muito mais fácil a gente entender o que uma pessoa está explicando do que a gente ler um texto ali de uma matéria que a gente tem dificuldade. Portanto, nós professores, não podemos nos negar a aprender a utilizar algumas tecnologias, a levar essas tecnologias mais para dentro da sala de aula. E uma coisa que eu escuto muito, gente, eu escuto isso demais, já escutei muito, é professor dizendo assim, fulano, não usa YouTube, porque o YouTube tem informações que não são confiáveis. Tem pessoas falando cada besteira lá no YouTube, gente do céu, não utilize. Só que o problema é o seguinte, não importa, obrigada, Genicel, não importa você falar para o seu aluno não utilizar o YouTube, não utilizar o Google, o Wikipedia, sei lá, porque ele vai utilizar. Ou seja, nós temos dois caminhos, nós temos duas escolhas. A primeira escolha é continuar avisando esse aluno para não utilizar o YouTube e nem o Google, mesmo sabendo que ele vai utilizar, isso vai acontecer. E mais esforço do professor, mas é algo que pode trazer para nós e para os nossos alunos mais resultado, mais qualidade de aprendizado, que é o quê? Porque você, professor, não toma a iniciativa de você mesmo selecionar vídeos no YouTube e indicar para os seus alunos. Assim você vai evitar que ele utilize lá algumas aulas que estão de gente que está falando algumas besteiras lá na internet. Então, por que você não toma essa iniciativa? E, inclusive, a quantidade de conteúdo que a gente tem no YouTube hoje com relação à educação é muito grande. E na pandemia cresceu demais. Ou seja, você vai poder indicar vídeos de vários conteúdos para os seus alunos e, além disso, hoje nós também temos materiais voltados para a divulgação científica muito importantes e de grande qualidade, com pesquisadores, professores e tudo mais, sendo produzido no YouTube, na internet. Portanto, nós estamos precisando tanto disso hoje, né? Como que a gente pode falar? Olhar para o lado bom da ciência, porque o negacionismo científico hoje é tão grande, então por que nós não tomamos a iniciativa de selecionar alguns vídeos divertidos, porque tem muito vídeo divertido de divulgação científica na internet, e mostrar para os nossos alunos. Quem sabe lá na frente a gente consiga mudar esse cenário de hoje. Pode ir para o próximo slide. Será que vai aparecer o vídeo, gente? Vocês estão vendo o videozinho? Ai, gente, é muito engraçado esse vídeo, não tô acreditando. Ô, Érica, provavelmente esse vídeo está no seu computador, né? A apresentação do computador da Lara. Oh, é mesmo. Nem pensei nisso. Enfim, essa menininha aí que tá no GIF é uma menininha tadinha dela, ela é tão bonitinha. Ela olha para a sombra dela e corre da sombra dela. E aí ela começa a fugir da sombra, a sombra muda, vem para frente dela, e ela tava olhando para trás, assim, de repente, ela olha para frente, a sombra aparece, ela assusta, cai no chão de tão desesperada que ela tá correndo da própria sombra dela. Ou seja, se a gente não se preocupar em nos tornarmos professores mais tecnológicos, nós vamos estar correndo da nossa própria sombra, porque a sociedade hoje é tecnológica, os nossos alunos são, e talvez pensar nisso nos leve a refletir que tem muitos alunos hoje que acham que estudar é muito chato. Odeio estudar, odeio ir para a escola, mas será que talvez, e isso é polêmico falar isso, né? Mas talvez a gente não esteja fazendo algo errado? Porque se os nossos alunos estão tão acostumados a utilizar a internet, utilizar o celular para assistir um videozinho, para jogar um joguinho,
para conversar com os amiguinhos no WhatsApp, porque hoje, por exemplo, meu irmão de 10 anos faz isso. Será que nós não estamos fazendo algo errado ao ter uma sala de aula sem nenhuma tecnologia, em só utilizar a lousa nas nossas aulas? E talvez vocês falem assim, mas a escola que eu trabalho não tem condição. Os meus alunos não têm condição. Como que eu vou fazer isso? Porém, por que nós mesmos não podemos fazer isso? Gente, eu já tive muita aula na minha vida em que o professor dava um jeito de pegar uma TV dentro da escola, encontrar uma TV lá, e assim, se naquela época era possível encontrar uma TV dentro da sala, imagina hoje, né, dentro da escola, imagina hoje, pegava uma TV e passava um videozinho bem legal. Levava a gente para o laboratório de informática. Tudo bem, eu sei que tem algumas escolas que não têm laboratório de informática, mas eu já tive aulas que professores levavam os computadores deles para ministrar um vídeo. E isso já faz toda a diferença dentro da aula. Isso já faz com que os nossos alunos tenham muito mais interesse no conteúdo que a gente está passando, certo? Pode passar para o próximo slide. Portanto, se nós continuarmos nos negando a aprender a utilizar as tecnologias, nós temos aí uma lição da Mary, que perguntaram assim para a Mary, né? Mary, você sabe nadar? E a Mary respondeu, não, mas eu sei aprender. Nós, professores, isso porque ela tem 2 anos, né? Tinha 2 anos nessa época. E nós, professores, estamos tão acostumados, alguns professores, vou falar de todos, né? Mas alguns estão tão acostumados em passar anos dando a mesma aula, da mesma forma, e até utilizando os mesmos exercícios. Tem professor que é assim, né? Que quando o professor viu que ia ter que mudar praticamente não tudo, mas uma boa parte da aula para adaptar ao universo remoto, ele achou que ele não era capaz. Tem professor ainda hoje que acha que não é capaz, né? Mas a grande questão é que se você está hoje onde você está, dando aula no lugar que você está, se você se considera hoje um bom professor, um bom profissional, você não nasceu sabendo tudo isso. Um dia você teve que tomar coragem e sentar naquela cadeira, daquele primeiro slide, uma cadeira semelhante àquela, provavelmente no mesmo lugar que os nossos alunos sentam hoje, e aprender o que você ministra hoje. Pode passar para o próximo slide. E aí, chegamos a essa pergunta, por que e como utilizar o YouTube? Eu já dei algumas respostas para vocês, mas eu não vou responder não, vou deixar que vocês reflitam mais um pouquinho. Quem sabe a gente possa discutir um pouquinho mais sobre isso. Pode passar para o próximo slide. Enquanto vocês pensam na pergunta, enquanto o inconsciente de vocês pensa na pergunta, vocês ficam aqui prestando atenção comigo. Ficam aqui vendo eu apresentar o projeto, o lado bom da química, certo? E aí, no final da nossa discussão, a gente já tem aí um caminho a seguir. Bom, muitos de vocês não conhecem o lado bom da química, que é um projeto educativo, digital. Esse projeto, ele conta com um canal no YouTube, e essa primeira foto aí, onde eu tô aparecendo, com cabelo grandão, é a capa do canal. E essa segunda foto, bonitinha aqui, é a capa do site, porque o LBQ, ele conta com canal no YouTube e site com conteúdos complementares. No YouTube, nós temos o quê? Videoaulas, videoexercícios, e no site temos conteúdos complementares, listas de exercício com gabarito comentado, resumo das aulas, provas de vestibulares comentados. Qual que é o objetivo desse projeto? Por que esse projeto foi criado? Ele foi criado com o objetivo de ajudar, eu sempre falo isso, né? Acho que o pessoal está cansado de ouvir falar isso. O objetivo de ajudar o pessoal a aprender a química do zero. Por quê? Porque quando eu pensei em criar o canal, isso foi em 2018, não tinha muito conteúdo ainda de química na internet. Então, tinha canais que colocavam lá vídeos de estequiometria, eletroquímica, mas e o restante? Como que o aluno vai entender estequiometria, eletroquímica para o vestibular se ele não tem uma bagagem anterior?
Então, eu olhei isso e resolvi criar esse projeto aí, com o objetivo, portanto, de ajudar pessoas que não tiveram aula de química na escola por algum motivo, e isso acontece, a gente sabe. Eu, por exemplo, não tive aula de português no ensino médio, talvez por isso eu tenha alguns erros aí na minha fala, e ajudar aquelas pessoas que estão há muito tempo fora da escola, que, portanto, elas não vão se recordar de poucas coisas da química, por exemplo. Eu não lembro das aulas de geografia que eu tive na escola. Lembro algumas coisas, mas não lembro tudo que eu preciso para o vestibular, porque é impossível, né? Pode ir para o próximo slide. Esse slide é engraçado, adoro colocar coisa engraçada nas apresentações. Acontece que o OLBQ, a abreviatura de O Lado Bom da Química, ele é um projeto que não tem, assim, essa necessidade de funcionar como se fosse um cursinho. Tem gente que pensa assim, a Erika tem um cursinho de química na internet. Não, eu não tenho. Não tenho por quê. O objetivo do projeto é muito mais... ajudar o pessoal a passar no vestibular? Sim, mas dentro das aulas, eu procuro sempre mostrar exemplos focados na divulgação científica de química, ou seja, mostrar também o lado bom da ciência. Então, eu sempre explico alguns fenômenos que estão aí no nosso dia a dia, explico como que aquilo ocorre de forma quimicamente falando. Por que que eu explico isso? Isso é muito fácil, trazer exemplos do dia a dia, porque a química está em tudo. Eu sei que tem biólogo e tem físico que vai discordar de mim, porque, né, o físico fala, a física está em tudo. Não, a biologia está em tudo, mas eu sou química, gente, então eu preciso falar que a química está em tudo. E nessa imagem, ela é muito engraçada, porque, não sei se vocês perceberam, mas tem aí uns galhos, né, de árvores que parecem uma cadeia carbônica. E é muito engraçado, eu adorei essa imagem. E no próximo slide, nós temos uma frase que eu sempre utilizo de motivação para mim, porque às vezes o trabalho que nós fazemos, não apenas eu, né, mas todos nós, parece que às vezes a gente não consegue alcançar, não consegue trazer muito resultado, né, mas a questão é que cada pouquinho que você faz, você, aos poucos, vai transformar aquilo em uma coisa grandiosa. Então, você vai ver o resultado lá na frente. Ou seja, coisas grandes são feitas de um monte de coisinhas. Então, eu sei que, com o trabalho que eu faço hoje, eu talvez não consiga, talvez não, com certeza, eu não consigo alcançar todas as pessoas que eu gostaria, mas eu sei que já é possível fazer a diferença no mundo de algumas pessoas. Pode ir para o próximo slide. E, gente, olha, vou falar para vocês, eu fiz uma apresentação da hora e tá dando errado as coisas. Live é assim, né? Não tem jeito. Aqui, nesse slide, nós temos alguns depoimentos que nós não vamos conseguir ler, mas depois vocês podem entrar lá no canal e dar uma olhadinha nesses depoimentos aí do pessoal, ou seja, são muitos comentários positivos, muitos depoimentos positivos. Inclusive negativos, né? Não tem jeito, não tem como a gente fugir. Tem alguns negativos? Tem, mas é a vida, né? Principalmente quando a gente está na internet, nós estamos muito suscetíveis a comentários positivos e negativos. E isso talvez seja um lado ruim da internet, principalmente quando a gente se expõe. Pode ir para o próximo slide. E aqui nós temos alguns números. Eu sei que o povo está curioso, o povo fica assim doidinho para saber quantos seguidores que o fulano tem. Então, vem mostrar para vocês. E, de novo, gente, não deu certo, mas eu sei os números, vou falar para vocês. O canal hoje, ele tem mais de 4 mil inscritos. E hoje, exatamente hoje, nós passamos de 193 mil visualizações. Então, nós sabemos que o canal está tendo bastante alcance. E o site, no momento que eu tirei esse print aí, já foi na segunda-feira. Hoje, eu entrei de novo no site e o site tem mais de 800 mil visualizações. Ou seja, o pessoal está lá entrando e está
consumindo conteúdo e provavelmente está se ajudando. E pelos depoimentos que eu recebo, eu sei que eu estou conseguindo fazer a diferença na vida de algumas pessoas. Pode para o próximo slide. Eu criei o projeto faz 3 anos, em 2018. Eu completei 3 anos em fevereiro, dia 18 de fevereiro. E uma coisa que o pessoal sempre fica curioso é com isso daqui. Sempre quando eu vou me apresentar para alguém, eu sou cara de pau, né? Então eu sempre falo, prazer, eu sou a Érica, eu tenho um projeto chamado Lado Bom da Química. Que, claro, se eu não tiver orgulho do meu projeto, quem vai ter, não é mesmo? Então eu sempre falo para todo mundo. E o pessoal sempre me olha com uma cara estranha, sabe? E eu fico pensando, nossa, mas por que fulano me olhou com essa cara? E aí eu imagino que seja por causa do nome, o Lado Bom da Química. Primeiro, porque é um nome grande, é um nome estranho, talvez, e é um nome que nos faz lembrar de um filme. Mas não, eu não pensei naquele filme quando eu criei esse projeto. Portanto, e esse nome estranho? E o lado bom da química? Eu tenho certeza que quando vocês viram o nome do projeto, vocês pensaram assim, né? O lado bom da química. O lado bom da química. Nossa, mas qual é o lado bom da química? Vocês já se perguntaram isso? Portanto, esse nome, ele é proposital, para fazer a galera realmente pensar no lado bom da química, porque nós que estamos aqui hoje, e que eu sei que tem algumas pessoas aí da área química, nós pensamos nesse nome e já conseguimos identificar o lado bom da química de verdade. Mas o senso comum, os nossos alunos, eles não pensam no lado bom da química. Eles pensam no lado negativo da química. E que lado é esse? É o próximo slide. Qual que é o lado negativo da química que o pessoal imagina? É o lixo, a poluição, o pneu que está ali, um galão de água, o plástico, enfim, o lixo, a poluição, os gases do efeito estufa que trazem malefícios para o efeito estufa, e claro que isso daí, enfim, é uma afirmativa polêmica, mas pode ser um assunto aí para outra discussão. A chuva ácida, o buraco na camada de ozônio, acidente nuclear, que mais? Tem mais um acidente que eu esqueci. Bomba atômica. O pessoal pensa só em desgraça. Portanto, o projeto, ele sempre procura, na Chernobyl, isso, exatamente, sempre procura passar nas aulas, nas videoaulas, mostrar o lado bom da química. É claro que eu não vou excluir o lado ruim, que é muito importante, que a gente precisa passar para os nossos alunos, porque se nós temos problemas com enchente, por exemplo, é porque a população ainda não se conscientizou de que não pode jogar lixo na rua, por exemplo. Mas o lado bom da química também é importante. É importante o pessoal saber os benefícios que trouxeram para a nossa qualidade de vida. Portanto, eu tento trazer isso um pouquinho também nas aulas do projeto. Próximo slide. Gente, eu sou a louca das imagens... como falo? Esqueci a palavra. Incentivadoras, esqueci. É tipo meme que você quer dizer? Eu sou a louca do meme. Isso, exatamente, a louca do meme. Eu tenho uma pasta do Drive só de meme. Mas, assim, essas frases motivadoras eu tenho um monte. E sempre quando eu tô meio desanimada, eu olho para essas frases. Inclusive, eu coloco sempre lá no Instagram para motivar o pessoal também. E essa daqui tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, tem tudo a ver com essa dificuldade que nós encontramos em ministrar aulas online, né? Que é isso que está na imagem aí. O cara que está de pé, ele fala assim, pare, você não é bom nisso. E o moço que está tocando o piano, ele responde, mas se eu parar, eu nunca vou ser bom. E assim que acontece mesmo, né, quando a gente está aprendendo a tocar instrumento musical. Mas não é apenas para instrumento musical, é para nós como pessoa, como profissional, em qualquer momento da nossa vida, qualquer coisa que a gente quer aprender, qualquer hobby, enfim. Portanto, os professores hoje, tem professor que fala assim, eu sou horrível, não sei nem usar o Google Meet. Mas eu sou horrível, não consigo aprender isso. Mas você se esforçou para aprender a utilizar? Você foi lá no YouTube, por exemplo, assistir um vídeo ensinando a usar o Google Meet, que, gente, tem de monte. Eu não fui, gente. Isso é uma crítica para mim também, porque tem uns recursos no Google Meet que eu também não sei.
a gente precisa mais disso, sabe? A gente precisa se esforçar mais, sair mais da nossa zona de conforto. E para finalizar, como se não bastasse, eu tenho mais 2 slides motivadores, que são meio que um tapa na cara, né? Um tapa na nossa cara. Que é esse daí. Para que serve o teu conhecimento? Para quem serve o teu conhecimento? Quando nós, se você, imagino que a maioria aqui seja professor, né? Quando nós pensamos na nossa profissão, é fácil, né? A gente imaginar para que serve o nosso conhecimento. Mas quem não é professor, é importante também pensar nisso. Será que o teu conhecimento você está usando só para você? Por que que você não utiliza ele de alguma forma para ajudar outras pessoas? E o YouTube está aí para isso, né? Tudo que nós pesquisarmos no YouTube a gente encontra. Então, qualquer coisa que a gente quiser aprender está lá no YouTube. E isso está ajudando muitas pessoas. Próximo slide. Para finalizar, tá, gente? Eu prometo que é o último conteúdo motivador aí. Seu conhecimento acadêmico chega na perifa? O que a gente pode fazer para chegar? Porque o meu talvez não chegue. Eu acho que não chega. A perifa não tem acesso à internet. Eu não consigo fazer com que eles assistam os meus vídeos. Eu espero que no futuro isso seja possível. Quem sabe o projeto vire aí algo físico também, não é mesmo? É bom pensar grande. Mas não chega. E o que a gente pode fazer para esse menininho que está aí do lado de fora da casa melhorar a sua vida? O que a gente pode fazer para fazer com que ele não esteja mais aí tentando estudar do lado de fora da casa? É isso, gente. Próximo slide. Isso só para brincar, né? Depois do impacto vem sempre a alegria. Sintam-se abraçados, principalmente no momento que nós estamos vivendo hoje, né? Um grande abraço, amigo meu, para vocês. Que delícia, não, gente? De apresentação essa da Érica. E ainda encerrar com um abraço no momento que a gente não pode se abraçar. É uma coisa muito boa isso. A Érica trouxe uma mensagem explícita, né? Não é nem implícita, é explícita de motivação, mas também da importância de nós termos relevância na vida das outras pessoas, né? De nós fazermos diferença na vida das outras pessoas. Então, o projeto dela surgiu com esse objetivo. Eu acho muito legal quando a gente tem projetos que têm esse tipo de relevância, né? Que se preocupa com o outro, para que o outro possa aprender mais. Então, isso é muito bom. Érica, parabéns pelo seu trabalho, pelo seu projeto, foi muito bom ouvi-la. E agora, a gente gostaria que as pessoas que estão aqui ficassem à vontade para fazer comentários. Quem quiser pode abrir o microfone, pode fazer comentário, pergunta para a Érica, responder a pergunta dela. Como que era a pergunta mesmo que você deixou para a gente, Érica? Você está com o microfone fechado. Por que e como utilizar o YouTube na educação? Por que e como utilizar o YouTube? O Movimentos Docentes tem um YouTube que acho que começou a funcionar lá para julho, tal, então a gente ainda não tem nenhum ano, mas é uma pergunta boa. A Keila já levantou a mão, vamos lá, Keila. Eu levantei e abaixei, né? Não, eu não vi abaixar, então agora... Eu falei assim, não vou falar não. Mas pode assim, falar, em relação à pergunta, recentemente eu fiz alguns estudos, né, em relação à questão mesmo de aluno, mas é parte pessoal. E aí você vê assim, os alunos eles têm uma situação muito diferenciada, depende, né, o nível de qual aluno que você está tratando. Quando eu trabalhei na rede privada, os alunos eram diferentes a questão do nível. Então, assim, eles tinham um pouco mais de conhecimento, acho que pela parte familiar, estrutura. E quando depois eu fui para o estado, eu peguei só região periférica. Então, assim, carência total, né? E, tem aluno que tem celular melhor que o meu? Com certeza.
E aí entra aquela parte assim, ele sabe muito, ele sabe mexer, ele sabe baixar, só que ele não sabe usar para ele, né? E aí eu acho que esse momento remoto trouxe um pouco também para o professor, opa, eu preciso me atualizar, porque os antigos, eu tenho algumas professoras que me pedem várias ajuda, e elas falam assim, isso aí eu não sei, eu fui ligar o computador, eu acho que eu quebrei, desligou, e eu via, quando eu fui aprender, né? Eu comecei a trabalhar já 17, 18 anos, numa empresa que eu não sabia mexer no computador. Eu era a única que não tinha telefone na minha casa, não tinha e-mail, não sabia mexer no computador, não sabia nada, né? E extremamente tímida, apesar de gostar de falar bastante, eu sempre fui muito tímida, por isso que eu falei da questão do nervosismo, a gente sempre tem. Eu ficava, quando iniciei para lecionar, eu falava assim, nossa, eu vi os professores rindo na sala lá, né, dos professores, eu falava, como assim? Esse povo não estuda, ninguém prepara aula? Porque eu ficava desesperada, eu falava assim, não, eu não vou conseguir, vai dar branco, e já aconteceu de dar alguns brancos, eu dei uma disfarçada, mas acontece, né? O nervosismo parece que toda vez que a gente vai falar, ele vem mesmo, mas é algo que a gente consegue controlar, né? E aí, quando você fala, né, dessa questão de você ter algum lugar para você pesquisar, eu ponho para os meus professores, olha, põe um link, um vídeo, né, para que os alunos possam ter esse conteúdo de uma forma, ele vê de uma outra forma, né? E assim, ter um lugar onde você sabe que é confiável e que realmente vai ensinar é muito mais interessante para o aluno. Talvez na escola, muitos professores usam recurso próprio para levar para a escola as coisas, né? Então, a internet dele, ele roteia lá e fala assim, vou passar aqui. Eu conheci professor que comprou aqueles celulares que dava para fazer projetor, porque ele preferia, porque a escola não tinha recurso nenhum. Então, assim, a gente tem vários professores muito esforçados nessa parte da tecnologia, mas tem aqueles também que é tradicionalista, né? Então, assim, ele não consegue adaptar a prática dele. Isso não é uma coisa fácil. Vendo assim, a juventude hoje, né, quem está se formando, quem está na universidade, tem uma visão, mas eu estou no meio termo, não que eu seja novinha, não imagina, mas é que assim, conforme eu vou trabalhando com os professores, eu consigo perceber a dificuldade que eles têm. E não é porque é falta, né, de vontade, ou porque ele não se esforça, não saber. É que não entra, né, na cabeça dele mesmo. Então, às vezes, ele fala assim, meu Deus, como você faz isso? Você é uma hacker. Eu falei, não, mas eu só Ctrl-C, Ctrl-V. Não sei, isso é demais para mim. Então, às vezes, o professor tem muito essa dificuldade de entender, né? A tecnologia está indo muito rápida nessa questão da era digital, é muito rápida, né? Apesar de ser algum tempo, mas, assim, agora, principalmente, tomou conta. Então, os professores, assim, ficam um pouco inseguros. Claro, do ano passado para esse, melhorado 100%, eu falo. Porque eles estão se reaprendendo o que eles achavam antes que era só giz e lousa, né? Tem professor, por exemplo, que ele não gosta de fazer indicação, é como se assim, fulano de tal tem um site lá e tem um canal no YouTube, mas ele é muito engraçadinho, eu não sou palhaço. Eu já escutei professor falando isso, né? Meu estilo é esse, todo sério. E às vezes isso a gente sabe, né? O jovem, o linguajar do jovem também está mudando bastante. Então, às vezes, o professor se apega a algumas coisas que ele acha que é importante por o mundo, né? Ser seletivo, excludente, e aí você trabalhar uma prática diferenciada. Então, isso é um trabalho que a gente tem que fazer sempre com os professores, né? Para ele pensar nessa parte do novo e uma forma que ele consiga, sem se constranger, né? E conseguir atender ali o aluno, que não é fácil, né, nessa questão toda. Então, assim, ter o YouTube como ali um aliado é extremamente importante, né? E quando você tem um site que você consegue divulgar, né, um trabalho bacana, que esse eu gostei bastante da questão aí do lado bom da química, é interessante porque o aluno vê a parte de exatas um bicho de sete cabeças, ele não quer saber, né? E quando você fala, ele fala assim, nossa, por que tanto amor? Aí você fala, não, mas é bacana, veja, se ele tem um lugar onde ele consegue contextualizar e ver essa parte mesmo, fica muito mais interessante. Na maioria das vezes eles ficam, ai, que chato, nossa, né? Eu, por exemplo, de biologia, quando eu trabalhava na parte da rede particular, eles ficavam assim, eu pedia as coisas, eles faziam umas coisas mirabolantes, eu me sentia, nossa, eu falei, nossa, no estado eu já tenho dificuldade de ter alguns trabalhos bons, porque os alunos, eles acham que é besteira, não se esforça, né? Então, você tem essa parte do alunado diferenciado. E, assim, quando a gente tem aliados, é muito melhor. Eu até digo, o aluno, ele precisa ser
orientado, né? Direcionado e fala assim, olha, você sabe mexer no YouTube? Beleza, vamos lá. Você está com dúvida de qual conteúdo? Você vai entrar no YouTube, vai colocar aquele conteúdo, vai ver uma aula, você vai assistir. Não entendeu? Pega o próximo. Quando você orienta ele, aí sim ele consegue evoluir. E eu acho que esse é o caminho do professor, né? Conhecer essas aulas, né, e esses links, e começar a estimular mesmo o aluno a ele pesquisar, ele realmente ser o protagonista e conseguir desenvolver todas as habilidades que é necessária, não só na questão da escrita ou até na leitura, mas que ele consiga também por si ir lá e pesquisar sobre determinado assunto. Eu acho que eu falei demais, desculpa, gente. Imagine, foi muito bom o seu comentário, Keila, muito obrigada. Professor Nasser, o senhor está com o microfone aberto, o senhor quer fazer algum comentário? Não tem problema. Eu tinha aberto para... Mas foi ótimo, parabéns. Então tá bom. Viviane, você levantou a mão, pode ficar à vontade. Assim, a fala sensacional, né, o que ela trouxe. Eu falo que o lado bom da química me fez pensar qual é o lado bom, porque eu tenho medo, né? Então, química, física são coisas que me assustam, mas eu encaro. Ela falou assim do professor, e eu tive uma situação inversa, né? Eu queria a tecnologia, chegaram tablets numa escola X, e a gente não podia usar até chegar a capinha, porque a criança ia quebrar. Aí esperou a liberação da verba para chegar a bendita da capinha. Aí, tudo bem, vamos usar. Não, tinha que carregar. Aí, ok. Planejei, coloquei, carreguei. E eu usei uma vez o tablet em um ano inteiro. Então, o meu celular anda na mão dos meus alunos todos. O meu notebook, às vezes, vai para a sala de aula, volta todo encebado, porque eles têm mania, né, de lambe o dedo e aperta. E assim, tem escolas que a gente tem esse recurso, né, e eles podem, olha, mas a gente vê isso às vezes de algumas, não são todos, mas às vezes a equipe gestora começa, não pode usar YouTube. Olha, não pode entrar nesse site, só pode entrar no site tal. Eu falo, mas ali não tem o que eu quero, né? O que eu quero tá para cá, né? Tem o Manual do Mundo, que eles adoram, e tem tanta coisa bacana. Então, assim, foi um sacrifício. Foram 3 meses ali para eu conseguir colocar Manual do Mundo, porque a gente estava falando dos fenômenos naturais, e tinham vídeos, assim, maravilhosos. Né? Então, a gente esbarra nesse lugar. E a tecnologia, no meu caso, me ajudou. Uma vez eu tinha um aluno obeso, e ele não fazia educação física. Eu baixei o joguinho do Pokémon, e ele ficava, durante a educação física, caçando Pokémon pela escola. Então, ele fazia caminhada na educação física. Aí eu levei os meus amigos, jogadores de futebol americano, para a escola. E ele participou da aula, e ele colocou a roupa, e ele viu que tem jogador de futebol americano com estruturas maiores de corpo. Então, assim, é muito maravilhoso, mas é difícil, às vezes, essa barreira do professor que quer, e o outro lado fala não. Para de inventar besteira, você vai ter mais trabalho para quê? Não é trabalho, às vezes é facilitador, né? Muito legal esse depoimento, Viviane, bem legal. Quer comentar, Érica? Ou não? Ou a gente passa para Solange. Solange, você baixou a mão também? Tá como a Keila já levanta e abaixa. Eu abaixei porque eu falei, se for a próxima ele me chama, por isso que eu baixei. Então tá bom. Então fale, depois a Érica aproveita e comenta os comentários aí de vocês. É que como você tinha dito para ela falar, eu falei, deixa ela baixar para ela responder, depois eu levanto. Pode falar. Eu comento? Não, então, na verdade, assim, eu sou muito entusiasta, né, da tecnologia e desde 2016 eu estou trabalhando na Prefeitura de São Paulo, especificamente com essa temática, né, porque na Prefeitura de São Paulo há um cargo, né, que é o professor de educação digital que trabalha com isso. Só que, assim, eu sempre olhei a tecnologia de uma forma, assim, muito positiva. Entendo tudo isso que todo mundo está falando, dessas dificuldades. Eu já cheguei a levar a minha própria câmera digital para a escola, sendo que a escola tinha dela, mas era tão burocrático pegar a câmera que era mais fácil eu levar a minha, entendeu? Então, a gente sabe de todos esses entraves, mas eu acho que o resultado final, quando a gente usa a tecnologia, ele potencializa demais a aprendizagem, ele potencializa muito.
O estudante, ele se engaja de uma maneira diferente quando não tem a tecnologia. Por quê? Porque ele é nativo digital. Só que ele não é fluente. Essa é a questão. Ele é nativo digital, mas ele não é fluente. Ele não tem isso. A escola tem que dar, entendeu? Tem um vídeo muito legal do Mitchell Resnick, que ele fala justamente sobre a alfabetização tecnológica, que faz exatamente isso. Eles sabem mexer, né? Eles entendem, mas eles não têm o traquejo que é necessário para, por exemplo, um escritor. O escritor, ele não é só alfabetizado, ele sabe mais, ele entende a língua, né? Tem toda essa questão. Então, assim, é muito importante a gente prestar atenção nessas coisas, porque faz diferença. Faz diferença na forma como a gente trabalha, né, na sala de aula, faz as coisas. Então, assim, eu acho que é muito importante a gente usar a tecnologia e ver como uma aliada, uma coisa que vai ajudar. Apesar de todas essas dificuldades, ela mais ajuda do que atrapalha. Pode comentar, Érica. Vou comentar o que todas falaram. Vou comentando assim, eu vou anotando aqui, senão eu esqueço. Então, falaram aí sobre a questão de o professor ter muita dificuldade de lidar com tecnologia. Realmente tem dificuldade, porque nós não nascemos nessa era digital. Eu também não nasci. Então, é difícil, é algo totalmente novo para a gente, é um grande desafio. Mas tem tanto, assim, por exemplo, os meus pais, eles também não são nativos digitais, eles não sabem ministrar aula, eles não são professores. Então, eles não sabem ministrar aula pelo Google Meet, tudo que nós tivemos que aprender na pandemia. Mas eles usam o YouTube. Eles assistem vídeo do YouTube. Eles utilizam a internet, o Facebook, as redes sociais. Ou seja, em todas essas redes, nós conseguimos encontrar ferramentas que nos ajudam a aprender o que nós precisamos. Ou seja, eu não sei ligar um computador, eu não sei como utilizar tais ferramentas. Como que eu vou ministrar uma aula online? Como que eu vou gravar um vídeo online? Gente, o YouTube tem tudo, então é importante que as pessoas saibam disso. Talvez tenha pessoas que não saibam, sim. Mas, e se nós falarmos isso para essas pessoas, para esses professores, nós vamos ter professores cada vez mais engajados com a tecnologia. O que não pode acontecer é, nós estamos numa pandemia. Quando voltar às aulas presenciais, o que vocês vão fazer? Será que vocês vão voltar a dar a mesma aula que vocês davam antes da pandemia? Ou vocês mudaram alguma coisa? Vocês aprenderam novos conteúdos, novas ferramentas, novas metodologias? Nós não podemos voltar para a aula presencial fazendo tudo que a gente fazia antes da pandemia. Principalmente agora que nós, obrigatoriamente, tivemos que nos capacitar para entender todo esse universo online. E a mesma coisa acontece com os alunos. Se o professor ele não sabe utilizar essas tecnologias, o aluno, principalmente se for muito jovem, ele também não tem pode não ter essa capacidade. Não sei, eu tenho, por exemplo, um irmão de 10 anos. Ele sabe fazer ele sabe fazer mais que eu. Tem coisas que eu não sei, eu vou perguntar para ele. E é incrível como ele me ensina as coisas. O que mais que eu ia falar? Outra questão que eu não falei durante a... Pode. O que você falou, Érica? Né? Então, esse negócio da metodologia também eu acho que é muito importante. Né? A gente fala muito da tecnologia, mas a tecnologia sem o fazer do professor, ela não é nada. Ela não é absolutamente nada. Né? Ela é simplesmente uma ferramenta mesmo, como uma ferramenta do mecânico que está lá parada. É o fazer do professor que vai fazer diferença em como vai atuar com o estudante. Então, a metodologia, o professor entender o que ele pode fazer com aquilo, é mais importante até que a tecnologia. Nós temos muitas ferramentas específicas de cada área, por exemplo. Hoje a gente encontra um monte de
programa e aplicativo de química, por exemplo. E isso deve ter também de outras matérias. Então, quando nós temos ferramentas feitas para a educação, é muito mais fácil. Agora, o grande desafio nosso é adaptar o que nós temos hoje para utilizar na educação. Por exemplo, vocês tinham pensado em utilizar o WhatsApp na educação antes da pandemia? Eu já utilizava, mas muitos de nós não. E hoje nós utilizamos. Claro que tem professores que odeiam porque recebe mensagem do aluno 2 horas da manhã. Mas a comunicação fica muito mais fluida com os alunos. Nós conseguimos se aproximar muito mais dos nossos alunos, porque o WhatsApp é uma ferramenta muito informal. Então, quando nós estamos na sala de aula, dependendo do nosso jeito, pode ser algo muito formal. Por exemplo, eu sou uma pessoa séria, então, se eu estou dando aula, pode parecer que não, né, mas eu sou. Se eu estou dando aula, eu tendo a dar uma aula mais séria. E isso pode afastar um pouco os meus alunos. Então, o WhatsApp pode aproximar nós, a todos. E falaram aí, mas quando eu vou dar um exemplo, quando eu for contextualizar, meus alunos acham chato. Meus alunos não gostam. Isso é algo para refletir também, porque isso fica de reflexão realmente, para depois aqui desse encontro. Será que a nossa linguagem está sendo adequada para a gente falar com os nossos alunos? Será que os exemplos que nós utilizamos estão dentro da realidade deles? Nas minhas aulas, por exemplo, quando eu vou dar aula de mudança de estado físico, tem uma aula lá no canal sobre isso. Eu fervo a água numa caneca. Eu explico o que acontece com a estrutura da matéria ali, da água, para que a água ferva, para que a água mude de estado físico. Isso é algo que todo mundo tem em casa, que todo mundo vivencia, então é muito fácil do pessoal entender, dos alunos entenderem. Tem professor, realmente, olha, gente, no YouTube tem professor e tem aulas para todos os gostos. Então, tem um professor palhaço e tem um professor mais sério. Eu sou assim, mais intermediária, eu não gosto muito, não faz parte da minha personalidade, entende? Ser palhaçona, então eu não sou. Mas os alunos, eles gostam muito de professor palhaço. Eles gostam, e tem aluno que também gosta muito de professor sério. Então, no YouTube, tem para todos os gostos, certo? E isso é um diferencial também. Ok, muito bem. Eu acho que a gente pode, então, caminhar para a finalização. Nós não temos nenhuma mão levantada. Érica, mais uma vez, muito obrigada. Foi muito, muito interessante ouvir você, e até, assim, pelos comentários, né, que vieram depois. A Vivi escreveu alguma coisa aqui. Solange, eu fiz uma mini birra para passar o meu, pois havia sido proibido passar para os pais no início do ano e eu queria. Quando veio a pandemia, questionei bastante, mas passei em poucos minutos. Você está falando do WhatsApp, Viviane, é isso? O WhatsApp, eu queria fazer o grupo e foi proibido, não pode, porque eu tenho o costume de pôr na lousa na primeira reunião. Não pode, proibiram e falaram que eu ia levar advertência. Aí começou a pandemia, tem que passar. Eu falei, não quero. Mas você queria antes? Eu falei, antes eu queria porque eu tinha um projeto, e agora? Vamos pensar em outra ferramenta. E eles não conseguiam me responder qual outra ferramenta. Mas eu já estava montando o grupo, adicionando os pais, super feliz, que era tudo que eu mais queria, era poder ter esse contato mais próximo. Foi de uma maneira difícil, porque foi por conta da pandemia, mas a gente conseguiu um trabalho sensacional. A pandemia teve esse lado positivo, né, digamos assim, lado proto. A Janice Elma também citou aqui o exemplo dela. Vejam que cada pessoa teve uma experiência. A Solange comprou um outro chip, usou o WhatsApp Business. É legal também esses comentários, porque eu nem sabia que daria para usar o WhatsApp Business nessa situação, né? Então a gente começa a pensar, meu celular não tem 2 chips, então não daria para fazer isso. Mas quem tem é uma alternativa interessante, né? Porque daí você já separa um chip que você só vai receber coisa dos alunos. É uma estratégia boa essa. A Malu escreveu, muito boa a sua apresentação, temos que seguir em frente, continuar usando tudo que possa melhorar a educação. É isso aí, eu acho que é uma frase boa para a gente encerrar
o encontro de hoje. Obrigada para todos que participaram aqui conosco na gravação. Espero que quem assista depois no YouTube também goste. Se tiver algum comentário ou pergunta, deixa lá nos comentários, na descrição do vídeo. Depois a Érica vai ficar dando uma olhadinha lá, ela adora o YouTube mesmo, então ela passa por lá e olha se tem algum comentário do pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se alguém tiver alguma experiência também interessante, entre em contato conosco. Nós temos esse espaço aqui do Movimentos Docentes para compartilhar essas experiências. Tá? Muito obrigada, boa noite, até a próxima. Tchau. Obrigado a vocês, boa noite. Boa noite, pessoal. Muito obrigada.